É isso aí, gente. Estamos de volta, né? Comprometidos. Já estamos aqui nas nossas entrevistas. Hoje a gente tem muito compromisso pela frente. Meu amigo Jonas está aqui de volta. Seja bem-vindo, amigo. Prazer te receber mais uma vez aqui. Bom, o Hospital São José está aqui, você já sabe que tem boa notícia, né? Hoje nós vamos falar de uma área que eu conheço pouco. Nem tenho uma enfermeira em casa que é especializada nessa área, não. Mas vamos tentar explicar. Vamos falar de centro cirúrgico e da importância de um bom planejamento, né, dentro do hospital, para que este coraçãozinho, né, do hospital funcione bem e possa efetivamente ser um local para salvar vidas. Jonas, eu sei que o centro cirúrgico é um grande desafio, né? Os profissionais geralmente que buscam essa especialização têm que estudar a vida inteira, né? Porque as coisas vão mudando, as práticas vão mudando, a tecnologia vai ajudando. E eu sei que o São José também investe muito na qualidade do centro cirúrgico. É uma espécie de coração mesmo do hospital ou eu estou exagerando? Não, ele, de fato, é o coração do hospital, em conjunto com os demais setores, né? A gente não trabalha sozinho. O paciente cirúrgico ele é um paciente que requer toda a atenção e de nível de complexidade um pouco maior. Hoje a gente trabalha com protocolos, né? A cirurgia segura ela é uma essência. O que a gente não pode deixar perder é, apesar da tecnologia, ter o paciente como centro do cuidado. Ele é a nossa principal atenção. Então, o nosso paciente ele precisa ter o nosso cuidado, nossa atenção, e baseado nisso nós temos os protocolos montados, né? Nós temos, por exemplo, a questão da primeira meta, né, de segurança do paciente, que ele está realmente feito com a pulseira de identificação de forma correta, com o nome, onde a gente vai confirmar sempre o que ele vai fazer, qual é o procedimento que ele vai realizar, né, se tem alergia ou não a algum tipo de medicamento. Então, isso a gente vai ter uma atenção. Depois, a gente tem como uma segunda meta a comunicação. Então, precisa ter uma comunicação eficaz. Eu preciso passar as informações de forma correta para os cirurgiões, para as equipes que vão estar, né, participando daquele momento da cirurgia. Eu tenho como terceira meta a questão dos medicamentos, então eu preciso saber que aquela medicação é a correta que eu vou utilizar no paciente. A quarta é a cirurgia segura, propriamente dita, e dentro dela nós temos alguns protocolos que a gente trabalha, né? O principal deles é verificar tudo antes do paciente chegar ao centro cirúrgico. Então nós temos previamente, 24 horas antes, a gente já sabe tudo o que vai acontecer no dia seguinte, para não faltar nada no momento do ato cirúrgico que for acontecer com o paciente. Então a gente precisa ter esse cuidado e essa atenção. E esse planejamento ainda tem que se antecipar a possíveis, né, prorrogações da cirurgia, uma cirurgia que dure um pouco mais de tempo. Tudo isso tem que ser pensado. Pensado, né? A gente tem aquela questão, por exemplo, se o tempo cirúrgico de um procedimento ocorre, estava previsto para 2 horas e precisou aumentar, eu tinha já um agendamento pré-estabelecido para aquela sala cirúrgica. Então, a gente já precisa ter aquela organização de modificar a sala para garantir que o procedimento será realizado. O cirurgião vai executar o procedimento no horário previsto. Esse é o nosso foco, até porque o cliente também interno nosso é o cirurgião. E ele também tem seus compromissos fora da instituição. Então, a gente precisa também estar atendendo a ele. É verdade, o cirurgião precisa estar bem atendido. Uma das coisas que chama muita atenção quando o público, né, quando o senso comum olha para um centro cirúrgico, é a questão do instrumental, né? São máquinas, são aparelhos, são pinças, é isso, é aquilo. Tudo isso exige também do profissional do centro cirúrgico uma especialização bastante, né, grande no que diz respeito. Não só o médico, como também, né, os enfermeiros e todo mundo que trabalha ali na instrumentação e tudo mais. Esses cursos, eles acontecem de forma periódica, a Hospital São José tem um cuidado com isso? Nós temos educação continuada, a gente tem educação, acontece todas as semanas, a gente tem algum tipo de treinamento, novos colaboradores passam pelo que a gente chama de célula baby, que é onde a pessoa começou a trabalhar no hospital, eles são treinados e capacitados para estarem nos setores. Setores específicos, como o caso do centro cirúrgico, tem treinamentos também na área específica, e recentemente agora a gente teve o congresso da SOBEC, que é a Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, acontece anualmente em São Paulo. Foi encaminhado uma das equipes, uma enfermeira da nossa equipe foi até lá e fez o treinamento, traz essas novidades que estão acontecendo. É um congresso internacional, então ele tem grande repercussão social também com relação ao que se diz mais atual. Como você falou, centro cirúrgico, a gente trabalha muito com tecnologia dura, né? A gente trabalha muito com instrumental, equipamentos, mas hoje a gente trabalha muito voltado para a questão humana também, né? Eu preciso entender que você tem uma necessidade diferenciada de um outro cliente nosso. Então, eu preciso fazer um tratamento de um cuidado personalizado. Para cada cliente, a gente tenta fazer uma assistência diferenciada.
Algumas semanas a gente recebeu um elogio aqui, né, do Hospital São José, indiretamente, foi muito bacana, a gente recebeu o mutirão de endometriose, né, e nós tivemos aqui praticamente todos os especialistas da área se reunindo no encontro do Rio de Janeiro aqui em Teresópolis. E o doutor Romualdo falava aqui, né, do quanto foi elogiado pelos profissionais que fizeram o mutirão, a organização e a estrutura que o hospital ofereceu a esse mutirão, né. Então, assim, só para que a gente tenha uma ideia, uma cirurgia de endometriose é uma cirurgia longa, né? E com possibilidade até de ser ainda mais longa, dependendo do que vai acontecer. Ter uma estrutura como essa hoje predispõe o quê? É investimento em apenas em estrutura técnica ou tem que ter um investimento também nessa questão da logística, né? Porque Isso. vai depender de logística, efetivamente. A logística ela vai ter que é necessário o funcionamento. A gente conversa sobre isso com muita antecedência, né? Meses antes a gente já inicia o processo de organizar. Eu preciso saber quantas salas serão necessárias, qual é o tempo cirúrgico de cada procedimento que será realizado, e aí a gente começa a montar, inclusive, de logística de pessoal, né? Eu preciso ter uma equipe que esteja pronta a atender as necessidades, porque nós trabalhamos numa cirurgia que entram diversos cirurgiões, então eu preciso ter mais gente para trabalhar e dar atenção. De fato, nós começamos na sexta e sábado, foram os procedimentos cirúrgicos, mas na semana anterior nós já começamos a nos preparar, a organizar a infraestrutura, porque também é enviada todas as imagens em tempo real lá para o SESC, onde os estudantes... É transmitido ao vivo nessa Exatamente. cirurgia. E demais profissionais, eles viram isso ao vivo acontecendo, inclusive a gente tinha lá o boneco, né, a robótica acontecendo lá, e para eles virem também como que isso iria acontecer. Então, assim, é muito rico, porque também a gente consegue trabalhar dentro do nosso modelo de assistência do hospital, que a gente trabalha o amor, que não é aquele amor piegas, é um amor de fato de preocupação, de estar realmente executando aquilo que é necessário para o paciente, mas também de ciência e tecnologia, o que é importante para que a gente tenha uma assistência adequada para esse paciente. A gente tem uma universidade aqui formando muitos profissionais na área da enfermagem, né, na medicina. E como é que é o público-alvo, assim, de quem está se formando hoje em enfermagem e quer buscar uma especialização para centro cirúrgico? Que tipo de profissional hoje pode buscar? Qual é a exigência que o centro cirúrgico tem para esse profissional? Tem que ser um profissional mais atento? O que é necessário? O dinamismo é carro-chefe, né? Eu preciso de um profissional dinâmico, que tenha jogo de cintura, que ele conheça realmente, obviamente, tecnicamente, ele precisa entender o que é uma estrutura de centro cirúrgico, mas a gente também está sempre pronto a treinar as pessoas. A gente também entende que as pessoas não vêm prontas dos seus cursos de formação. Todos nós temos a habilidade que vai se desenvolvendo no decorrer da nossa carreira profissional. Então, entendendo isso, a gente também capacita o profissional que está ali dentro. Mas o dinamismo, a proatividade é fundamental para o profissional que trabalha em centro cirúrgico, o jogo de cintura, porque a gente trabalha em situações de emergência. Então, eu preciso ter uma pessoa que esteja apta e consciente de que precisa ter uma atitude naquele momento em prol do nosso paciente. Então, isso é fundamental para quem trabalhar no centro cirúrgico. Centro cirúrgico exige atenção e foco total, né? Você tem que estar ali imerso realmente, mas é uma boa oportunidade para você, estudante, né? Que está ainda buscando uma especialidade, não sei para onde eu vou, olha aí que oportunidade bacana, né? É uma oportunidade bem legal e vai exigir um pouco de estudo, mas todas as profissões vão te exigir, não tem jeito, né, Jonas? Não tem jeito. Mas uma coisa bacana também que eu sempre gosto de ressaltar aqui é essa questão do tratamento contínuo, né, que o paciente recebe no Hospital São José. Entrou, deu a entrada ali, fez aquela triagem que a gente já explicou também, até o momento de uma possível cirurgia, é um atendimento todo com protocolos, né, que segue protocolos. Exatamente. E acaba culminando, por exemplo, dentro de um centro cirúrgico. Isso. Não fossem esses protocolos, o trabalho do centro cirúrgico seria mais difícil, Jonas? Seria mais complicado fazer esse meio de campo aí? Mais difícil, né, Anderson, e também colocando em risco o nosso paciente, né? Eu preciso dos protocolos hoje, os processos eles são bem definidos para a gente evitar de que o paciente venha ter qualquer tipo de risco dentro da instituição. Então a gente trabalha dessa forma, com os processos já bem definidos, desde a hora da porta de entrada dele, de fato, no pronto atendimento, e até o momento que ele chega na internação e chega ao centro cirúrgico, e depois podendo fazer um pós-operatório na terapia intensiva. Um dos fatores que nós fizemos agora recente é, por exemplo, no centro cirúrgico, o paciente alérgico, a gente coloca uma touca vermelha. Geralmente todos os pacientes colocam uma touca branca, que é uma touquinha comum, que a gente coloca.
Os pacientes alérgicos, a gente coloca a touca vermelha, porque no nosso protocolo, a pulseira vermelha, ela é uma identificação, porém o corpo do paciente fica completamente tapado durante o ato cirúrgico. Então, a forma de identificação de ver aquela touca vermelha já chama a atenção. Essa foi uma ideia que veio de uma técnica de enfermagem que trabalha com a gente. Então, é importante a gente estar lidando com a ponta. Os profissionais que estão ali no dia a dia, lidando direto, eles também nos Até trazem porque eles estão informações. vivenciando essas dificuldades. Exatamente. Né? Alguém chegou ali e falou, não estou conseguindo ver a pulseira. Por que não trabalha melhor isso visualmente? Exatamente. Né? E esse trabalho agora, nós construímos um trabalho, fizemos um artigo, encaminhamos. A gente vai estar apresentando agora no dia 15 de outubro esse trabalho no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. É um trabalho que vai ter assim, uma repercussão grande e que pode modificar a realidade de diversas instituições. É um trabalho de Teresópolis, mas que pode ganhar aí a nível de Brasil e, quem sabe, até mundo. Mundo, né? Verdade. Olha que bacana, né? Uma ideia que surgiu ali do dia a dia, né? E o profissional da enfermagem é assim mesmo, ele está atento aos detalhes. Aliás, a profissão nasce desse cuidado aos detalhes, né? Do cuidado com o paciente. Isso é muito bacana. Uma coisa também que as pessoas acabam assimilando, né, Jonas? Quando a gente fala de segurança, normalmente se atrela essa expressão segurança às infecções hospitalares, né? Mas isso é uma questão dentro desse universo todo que você está mostrando, né? Então, olha a complexidade que é, né, você trabalhar, administrar todas essas possibilidades, principalmente quando se fala da segurança do paciente, né? Muito bacana. Mais uma vez, a gente mostra aqui que não adianta trabalhar setores separados, tem que ser um organismo mesmo. Com né? certeza. Eu acho que essa relação com o organismo é a mais próxima da realidade do hospital. Né? A gente até trabalha, a quinta meta que tem de segurança do paciente é a higienização das mãos, que tem tudo a ver com o que você falou com relação à infecção hospitalar, e a sexta meta, que é o evitar, né, a lesão por pressão e o risco de queda do paciente. Então, isso tudo, por exemplo, a higienização das mãos e a lesão por pressão é aquela lesão que causa no paciente que fica muito tempo acamado, deitado, durante muito tempo na mesma posição, onde causa aquelas feridas, né, para o paciente. Então, isso, às vezes, prolonga o tempo dele de internação. Então, uma forma que a gente tem de evitar colocando, né, o paciente, fazendo mudança de decúbito, levantando esse paciente sempre que possível, e a questão da higienização das mãos, que é fundamental para qualquer assistência. Né? A gente está falando do básico, lavar as mãos antes e depois da realização de qualquer tipo de procedimento, seja cirúrgico ou não, ele é fundamental para que a gente garanta a segurança desse paciente dentro da instituição. Tá vendo, gente? Quando a gente fala aqui que a gente tem uma instituição hoje preparada para receber realmente o público, para receber grandes cirurgias, olha, falando do mutirão mais uma vez, olha, vários cirurgiões, várias cirurgias realizadas com transmissão ao vivo, para um público acadêmico, um público profissional, né, lá acompanhando, e aqui o Hospital São José sediando tudo isso. Né? Não estamos falando de um encontro num grande hospital da região da capital, né, da região metropolitana. A gente está falando do nosso Hospital São José, que está aqui do nosso lado e que tem investido nesse sentido. Jonas, obrigado pela tua participação mais uma vez. Parabéns pelo trabalho no Centro Cirúrgico, que eu sei que é primoroso mesmo, né, detalhista e que tem feito bons resultados. Né? Ótimo. E leve lá a nossa equipe também os nossos cumprimentos. Com certeza. Que a equipe é grande, tá, gente? A equipe não é pequena, não. A equipe é grande, são muitas salas, dá muito trabalho, é trabalho o dia inteiro, à noite, então tem que ter muita gente lá trabalhando. Muito bacana mesmo. Parabéns a todo mundo da equipe. Parabéns mais uma vez. Obrigado, tá, Jonas? Eu que agradeço. Bom, a gente vai continuar falando de saúde, né? Hoje o nosso dia está dedicado aqui à saúde. A gente vai para um breve intervalo comercial, mas é bem rapidinho mesmo. Não sai daí. Já já a gente está de volta.